Nós somos uma organização não governamental, o nosso nome é AP10, Agência Piaget para o Desenvolvimento, e como está inscrito no nosso próprio nome, o nosso objeto, a nossa missão é o desenvolvimento dito integrado. Na nossa sociedade existem muitos grupos vulneráveis, muitos grupos que se encontram em situação de exclusão. E para nós foi sempre importante trabalhar também com essas populações em situação de exclusão. E para isso fazemos uso das estratégias de redução de riscos, para isso fazemos uso das estratégias de democracia participativa ou participada e por essa mesma razão olhamos para a nossa comunidade e para o nosso público-alvo não como um objeto de intervenção, mas sim como pessoas que devem ser incluídas no desenvolvimento dos nossos projetos. De alguma forma estes públicos possam estar limitados no exercício dos seus direitos que nos faz mover e que nos faz ir procurando cada vez mais estratégias para conseguirmos apoiar estes públicos. A nossa intervenção pretende ter como objetivo mudar as atuais políticas, quer as políticas relacionadas com as questões das drogas, quer relacionadas com as questões do trabalho sexual. Portanto, diria também que os serviços que nós temos neste momento, muito basicamente, são serviços de redução de riscos com população consumidora de drogas na rua, o Junkie. Temos unidades móveis que trabalham no Porto, Gaia e em Barcelos. Temos serviços que trabalham com a população sex worker ou trabalhadora do sexo em ambiente indoor, em apartamentos. Temos serviços também com população reclusa, numa prisão regional aqui em Portugal, numa cidade da Guarda. Temos serviços também de apoio a crianças institucionalizadas que foram retiradas à família pelo tribunal e ainda temos serviços que trabalham em contextos festivos. Nós somos um projeto que dá informação sobre substâncias psicoativas e sobre sexualidade em contextos de festa, ou seja, em festivais de verão, bares, discotecas, etc. Nós criamos um ponto de informação e reflexão onde as pessoas podem vir e informar-se sobre os riscos, efeitos e formas de gerir os prazeres e riscos associados ao consumo de substâncias. As pessoas vêm cá, acho que no fim do trabalho ou quando saem das aulas, é um momento de relax, eu penso. E não é propriamente um contexto festivo como uma discoteca, mas é um espaço onde as pessoas também consomem álcool, também consomem tabaco, cannabis, etc. E é um bom momento para conseguirmos conversar com as pessoas mais facilmente. Não é? Numa discoteca, se calhar, às vezes não é tão fácil e aqui é um bom momento para passar esta informação. Basicamente, a nossa filosofia, nós não somos moralistas, nem temos julgamento de moral. Aceitamos que as pessoas, ou partimos do princípio que as pessoas consomem e então procuramos dar uma resposta pragmática em relação a esse consumo e, portanto, fornecer à pessoa ferramentas que lhe permitam gerir os prazeres e riscos associados a essa escolha, que acaba por ser uma escolha pessoal. Cada serviço serve o seu propósito, ou seja, nós damos tampões auditivos para reduzir os riscos auditivos, ok? Mas serve sempre como um ponto de início de uma conversa. É uma forma que nós temos de conseguir iniciar uma conversa sobre este tema. As pessoas chegam aqui, perguntam o que é isto, nós disponibilizamos o serviço, mas também podemos passar algumas estratégias relativamente aos riscos auditivos, ou, por exemplo, quando nos pedem um preservativo, podemos sempre falar um pouco acerca da sexualidade, a pessoa pode expor algumas dúvidas sobre esse tema, etc. É sempre um ponto de partida para abrir um canal de comunicação. Penso que a mensagem principal a passar-se aqui é que cada pessoa tenha a capacidade de escolher e de optar o que quer escolher e o caminho que quer tomar. E que para se tomar uma decisão, quanto mais informados estivermos e quanto mais conhecimento tivermos, melhor essa decisão, mais consciente vai ser tomada. Estamos em Madalena, uma freguesia de Vila Nova de Gaia,
na nossa unidade móvel do Giro Gaia, da AP10, da Agência Piaget para o Desenvolvimento. Estamos na parte da manhã, funciona um programa de metadona de baixo limiar de exigência, programa de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, e aqui basicamente o nosso trabalho é apoiar os utilizadores de drogas, disponibilizando-lhes uma dose de metadona num programa terapêutico, mas também, em alguns casos, quando é necessário, medicação para a tuberculose, medicação para o VIH, quando assim é necessário por parte dos nossos utentes. Aqui, também neste programa, fazemos trocas de material, trocas de seringas, distribuímos preservativos e promovemos junto deles, isto para nós é a ação mais importante, práticas de consumo de menor risco, educação para a saúde, dando-lhes algumas ideias sobre como é que eles podem correr menos riscos durante o seu consumo. Basicamente distribuímos o nosso kit, que é fornecido pela Associação Nacional de Farmácias, em conjunto com a Coordenação para a Infecção VIH-Sida, e ele contém o kit, é uma seringa, a água, o toalhete, os recipientes e o ácido, portanto o ácido, uma carteira de ácido cítrico e o recipiente. Para além deste trabalho, há um outro trabalho que nós consideramos que é muito importante, que é, aqui surgem necessidades específicas dos utentes, necessidades de, por exemplo, tirarem a sua documentação, o cartão de cidadão, ou terem consulta para rastreio da tuberculose ou para rastreio do VIH-Sida e hepatites víricas, por exemplo, ou para receberem algum tipo de apoio porque estão desempregados, e nós fazemos essa tarefa também de os acompanhar, e são esses momentos que nós usamos ainda para trabalhar mais com eles sobre estas questões da educação para a saúde, da promoção da cidadania, alertando-os para os seus direitos e cívicos e também para a importância de afirmarem os seus direitos, por exemplo, no acesso à saúde, onde muitas vezes são discriminados, e portanto temos este trabalho de os acompanhar no acesso a instituições que muitas vezes os discriminaram. 70% dos utilizadores que beneficiam deste programa reduziram as práticas ilícitas em que estavam envolvidos até antes da entrada no programa, que era principalmente para conseguir suportar os consumos diários. 60% deles, por exemplo, deixaram de consumir por via injetada e passaram a fumar, sendo que significa que muitos deles ainda continuam a consumir. Isso é verdade, nós também assumimos disso. Sabemos é que, por exemplo, 60% deles apenas o faz uma vez por semana, o que significa que houve uma redução muito grande dos consumos e das práticas. Houve uma alteração grande a favor do seu bem-estar e da saúde. Também sabemos que há um conjunto de serviços que passou a ficar mais disponíveis para eles, porque fomos associando o nosso trabalho a esta negociação constante com os serviços, que passaram a ficar mais sensíveis à questão, e, por exemplo, o acesso à medicação do VIH passou a ser mais facilitado. Desta forma, é comum, frequente, que a nossa população-alvo, seja ela o utilizador de drogas da rua, o junkie, seja ela o utilizador de drogas recreativo dos contextos festivos, sejam eles os sex workers ou os trabalhadores do sexo, sejam eles os reclusos ou os jovens retirados à família, como eu dizia, estes grupos-alvos, estas pessoas, são desde o início envolvidas no processo de implementação do projeto. Trabalham connosco o diagnóstico de necessidades, trabalham connosco, mesmo como profissionais pagos, a execução de um projeto ou de um serviço, e depois fazem connosco a avaliação do impacto desse mesmo projeto. Falando brevemente deste projeto de integração de educadores de paz,
É um projeto de investigação-ação que foi criado em 2009, que procura demonstrar que utilizadores de drogas ativos conseguem estar integrados no mercado de trabalho, no mercado laboral. Portanto, neste projeto estão 8 equipas de rua envolvidas, de 7 instituições. Estes educadores foram integrados a trabalhar num tempo parcial durante quase 1 ano e meio. No final do projeto podemos dizer que temos metade destes 8, portanto 4 estão integrados com um contrato, uma vinculação mais formal à organização, ou através de medidas especiais de ajuda ao emprego, ou mesmo, ou num caso, através de um contrato a tempo parcial. Surgiu a possibilidade de integrar alguns projetos de intervenção no âmbito prisional, através de um concurso que foi aberto pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência para intervir concretamente no estabelecimento prisional regional da. Aqui estamos a intervir nesta área com 2 projetos, um de prevenção do consumo de drogas e outro de reinserção social para os mesmos reclusos deste estabelecimento. Estamos a implementar uma nova metodologia relativamente a esta formação, que é de formar educadores de pares, portanto, reclusos que vão educar e sensibilizar para as questões da saúde outros reclusos no estabelecimento prisional. Na área do trabalho sexual, a APDES tem 2 projetos. Uma equipa de proximidade que intervém diretamente nos contextos de trabalho dos trabalhadores de sexo que exercem a sua atividade em contexto interior, sobretudo apartamentos, mas também bares, casas de massagens, clubes, saunas, mas sobretudo em apartamentos. É esse especificamente o nosso contexto de intervenção na área do Grande Porto. Esta equipa de proximidade desloca-se até aos apartamentos, até estes locais onde os trabalhadores de sexo trabalham, mulheres, homens, transexuais, e oferecemos sobretudo serviços de informação, de aconselhamento para práticas sexuais, em que fazemos também encaminhamentos e oferecemos serviços na área da saúde, sobretudo encaminhando para estruturas de proximidade, centros de saúde, hospitais, outro tipo de consultas, psicologia, ginecologia, nutrição, assim como outros serviços, nomeadamente de tratamento hormonal para pessoas transexuais. Temos neste momento, desde o arranque deste projeto, que arrancou em 2008, contactamos aproximadamente com 500 pessoas, a maioria mulheres, a maioria migrantes, e foram feitos cerca de 270 acompanhamentos a estruturas da comunidade, acompanhamentos, sobretudo a serviços de saúde, e 940 encaminhamentos para serviços da comunidade, sejam sociais, como de saúde, de migração e outros. Nos últimos anos fomos descobrindo que prestar serviços não era suficiente. Também é necessário ter uma posição crítica, ter uma visão crítica. É necessário, então, desenvolver um trabalho de ativismo. É necessário melhorar as nossas formas de trabalhar. E para isso, também é necessário, então, melhorar as condições financeiras. É necessário pressionar os governos para que haja mais investimento, mais recursos na área da redução de riscos e no trabalho com as populações em situação de exclusão. É necessário também esclarecer a opinião pública sobre os fenómenos ditos marginais e que atiram a maior parte das vezes as pessoas para fora do sistema. E eu conheço a APDES desde 2008, soube que havia lá um curso de formação para utilizadores de drogas. Eu inscrevi-me, fui para lá fazer o curso, daí conheci a Associação Caso. E depois daí comecei a ir para lá como trabalhador de pares,
e tenho tido mais algum conhecimento e recolhido mais algum conhecimento do trabalho que o Cap10 tem desenvolvido em relação aos utilizadores de drogas. Na minha opinião, acho que tem sido um trabalho excelente mesmo, porque tenho tentado sempre, de alguma maneira, envolver os utilizadores de drogas em vários tipos de contextos. É importante porque, para todos os efeitos, esta população dita excluída, vulnerável, que está fora do sistema, é uma população com a qual nós contactamos todos os dias. O dito cidadão normal, que reprime, do ponto de vista moral, a prostituição ou o trabalho sexual enquanto uma atividade livre, é o mesmo que, se calhar, muitas das vezes procura os serviços da prostituta e, portanto, está em contacto com ela. O mesmo indivíduo ou a mesma sociedade que está contra o utilizador de drogas e que diz que os consumos que ele faz destrói princípios e valores morais que são a base da nossa sociedade, são as mesmas pessoas que têm na sua família, no seu círculo de familiares, indivíduos que consomem drogas. São pessoas que têm amigos que consomem drogas. Elas são populações da nossa comunidade, elas estão dentro da nossa comunidade, estão dentro da nossa sociedade, fazem parte do nosso cotidiano. E, portanto, não resolver ou não ajudar a resolver os seus problemas de saúde, os seus problemas sociais e não ajudar a torná-los em melhores cidadãos, em pessoas capazes de se desenvolver e crescer enquanto indivíduos, é também uma forma de não nos ajudar a resolver a nós próprios enquanto sociedade.